Pessoal, tudo bem? Aqui é o Sérgio. Se você é iniciante em programação, em CSS, talvez esse vídeo aqui seja um ótimo ponto de partida para você. A gente vai explorar alguns conceitos básicos e conceitos fundamentais de CSS para que você possa entender como é que o CSS funciona e como é que ele pode ser aplicado na sua página web. Muito bem. Vamos lá, vamos à nossa primeira pergunta então. Como essa parada funciona? Haha! Qual a lógica? Quais os fundamentos? Para saber a base. Depois tudo vai ficar mais fácil entender. Então vamos lá. Relembrando o básico. Então o mais básico aqui é a anatomia do CSS. Ele é um conjunto de regras, a princípio, que tem essa cara aqui, esse jeitinho assim que ele é montado. Ele é composto por um elemento que é um seletor, que é esse primeiro elemento aqui antes de abrir uma chave. Ele vai ter uma propriedade, nesse caso aqui a cor, e a gente vai ter um valor que a gente define para essa propriedade. Esse par propriedade e valor da propriedade a gente chama de declaração. Então, basicamente, o CSS é composto por seletores e declarações para variar algumas propriedades dos elementos. E aí a gente tem um conjunto de seletores aqui que a gente pode dizer que são seletores principais. A gente tem os seletores por tags, que são as tags do próprio HTML. Por exemplo, aquela tag div do HTML, a gente pode usar o seletor div para usar esse seletor. Os seletores por classe, que daí tem um ponto na frente, a classe é definida por um ponto na frente, e lá dentro do HTML a gente vai encontrar lá classe igual a classe que a gente está se referindo. A gente tem os seletores do tipo ID, que daí, em vez do ponto, ele tem um hashtag na frente, e dentro do elemento HTML vai ter o ID igual a boto. E a gente pode ter seletores do tipo atributo, a gente pode selecionar por atributo de um elemento. Então a gente pode ter um link, um A, que a gente, dentro do endereço do link, tem uma palavra exemplo escrito. Então a gente pode selecionar o atributo de qualquer link que direcione para algum exemplo. Aqui tem um exemplinho de como é que isso vai se parecer no nosso Visual Studio Code, que eu acho que é a ferramenta que a maioria aí dos devs utilizam. Acho que até aqui não tem nenhum mistério, é só para a gente ter uma ideia de como é que essa estrutura fica. Além dos seletores, a gente tem os combinadores, que a gente combina mais de um seletor. Aí tem os combinadores descendentes, que a gente utiliza isso aqui, separado por um espacinho. Então a gente pega div, espacinho, span, quer dizer que a gente está selecionando qualquer span que esteja dentro da div. Então tem uma div com 1 milhão de span, estou selecionando todo mundo. Tem os combinadores do tipo filho. Então eu tenho uma div e tem um sinalzinho de maior e span. Então estou selecionando qualquer span que seja filho direto da div. Ou seja, a gente tem uma div, dentro da div tem um outro elemento e lá dentro tem um outro span. Eu não vou selecionar esse, eu só vou selecionar os span que estão diretamente dentro do div. Então eu consigo não ir tão profundo para dentro do CSS. E a gente tem um outro combinador que é um separador, na verdade, que é a vírgula. Então a gente pode selecionar mais de um elemento numa chamada só. Daí a gente aqui, eu estou chamando um elemento da classe button e um elemento da classe banner, por exemplo. Que daí ele vai selecionar qualquer button e qualquer banner. E aqui a gente tem um exemplinho disso em código CSS aqui. Então, a gente tem um elemento de classe e aqui a gente tem um div span, que é aquele mesmo que tem aqui no exemplo. Então, a gente está selecionando todo o span, a gente está mudando a cor de todo o span que está dentro de um div. Aqui a gente está mudando a cor de todo do texto de todo o span, que é filho direto de uma div. Aqui, por exemplo, a gente muda a cor do texto de um button que está dentro do banner, de um title que está dentro de um banner, e do span, que é filho direto da div. Então, a gente usou a vírgula para separar os diversos seletores. E aí, uma atenção assim, para quem... Isso aqui é uma atenção, um erro que acontece bastante, que isso daqui, sem espaço, div.button, é diferente do que div espaço.button. Aqui a gente está dizendo que dentro da div vai ter um button. E é esse elemento que eu tô mudando a cor. Aqui eu estou dizendo que eu tenho um elemento div que é da classe button. Então eu estou dizendo que esse elemento div é da classe button. Eu estou mudando a cor dele.
Então são coisas diferentes e às vezes esquecer um espaço ali no meio vai fazer teu CSS não funcionar e tu não sabe por quê, né? Outro tipo de seletor são os seletores do tipo pseudoclasses. E eles são utilizados para selecionar situações. Os outros a gente selecionava elementos, essas pseudoclasses a gente seleciona situações. Por exemplo, aqui a gente tem um ponto button com 2 pontos hover atrás. O que acontece? Que a gente está selecionando a situação do mouse estar sobre o botão. Então, quando a gente tem o evento ali, ocorrer o evento do mouse estar sobre o botão, ele vai acontecer alguma coisa. Então a gente seleciona a situação nessas pseudoclasses. Aqui o exemplo de um códigozinho com isso. A gente tem vários seletores de pseudoclasse. A gente não precisa se preocupar em decorar todos eles. Inclusive tem alguns aqui que eu acho que não estão implementados na maioria dos navegadores ainda. Então tem que ter essa atenção. Os que eu costumo ver, esses daqui são os seletores de pseudoclasses que eu vejo assim a rodo por aí nos códigos CSS. Então esses são comuns de ver e são os mais utilizados. Mas, só por uma questão de saber, assim, tem bastante pseudoclasses que a gente pode utilizar. Outro tipo de seletores são os de pseudo-elementos. Antes, no slide anterior, eu mostrava que a gente selecionava situações, mas a gente pode ter pseudo-elementos. Então a gente tem, por exemplo, aqui um parágrafo e a gente está selecionando a primeira linha desse parágrafo. Ele não é uma situação, não aconteceu um evento, não é uma situação especial. É a primeira linha do parágrafo, é um pedaço daquele parágrafo, por isso que é um pseudo-elemento que está ali dentro. E esse é um exemplo de como é que usa um pseudo-elemento. Existem outros pseudo-elementos, essa aqui é a lista dos pseudo-elementos mais comuns que a gente tem aí, pelo que eu encontrei na documentação, mas os que eu costumo ver mais assim mesmo é esse after e before. Os outros eu não vejo tanto assim. Às vezes esse first letter, first line também, mas já é bem mais raro. Beleza. Isso aqui é a base do CSS. São esses conjuntos de elementos e essas situações que faz a gente trabalhar.